E a gente hoje vai conversar aqui sobre as piores experiências que a gente teve com trabalhar com TI aqui no exterior. Quais são os micos que a gente pagou? Então, galera, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu e o Bruno. Eu queria primeiro pedir para o Bruno se apresentar. Se apresenta aí, Bruno. Olá, eu me chamo Bruno, trabalho com TI aqui já no Canadá já depois de uns 3, 4 anos. Tive o prazer de conhecer o Demétrio aí na CGI, enquanto ele trabalhou e morou lá em Saguenay. Foi uma boa experiência, uma boa amizade aí que a gente está levando para a vida. Legal. Eu conheci o Bruno lá em Saguenay, no norte lá do Quebec, fio pra cacete. Neva horrores, negócio muito doido. E a gente trabalha junto lá na CG, é um colega aí que virou amigo e a gente tá junto aí nessa parada. E a gente hoje vai conversar aqui sobre as piores experiências que a gente teve com trabalhar com TI aqui no exterior. Quais são os micos que a gente pagou? Enfim, vamos lá, Bruno, me fala aí. Começa você, cara. Uma coisa que tu falou assim, não, isso aí foi ruim, foi paia. Eu tive algumas situações, eu não diria que foram experiências ruins, mas foram experiências engraçadas, faz a gente sempre evoluir, não tem jeito. Mas eu já fiz algumas. Eu, por exemplo, já sem querer acabei sacaneando lá, zoando um arquiteto do cliente. Como assim, cara? Por questões de limitação ainda do idioma, né? O arquiteto do cliente falando com todo mundo, ele olha para mim e pergunta o que tinha de novo, né? Só que novo, eles falam igual 9 em inglês. E eu respondi que não tinha 9. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu não entendi por quê. Não, peraí. Não, peraí, antes de continuar. Uma coisa que você tem que falar é o seguinte, que língua que era, pô? Era francês. Francês, pô. Quebec fala francês. Quebec é uma província francesa no Canadá. Quem discorde isso. Quem aqui não chega a ser francês. Não, então o cara tava falando que o negócio era novo e você tava entendendo que era 9. Não, na verdade, eu entendi que era novidade. Mas na hora de responder, pela minha pronúncia, pelo que eu falei, eu respondi com a palavra 9. Então, não tem 9. E aí todo mundo começou a rir. E eu não entendi o porquê. Então, no meio de uma reunião cheia de gente, eu mandei essa pro arquiteto lá e foi bem engraçado. Isso me lembrou, porque no tempo que eu tava indo no Quebec, eu nunca consegui falar 2. Toda vez que eu falava 12. E aí eu lembro que eu chamei um colega, Theo, o nome dele, eu falei, Theo, por que toda vez que eu vou falar 2, as pessoas me perguntam se eu tô falando 12? Aí ele falou, fala 2. Aí eu falei 2. Aí as pessoas entendem 12 porque você não tá falando 2, você tá falando 12. Pequeno detalhe. Teve aquela vez também que a gente foi esquiar, não sei se, com certeza você lembra. E aí a primeira vez que você esquia, tu não esquece. Eu lembro. E aí o cara chegou lá pra gente, mas e aí, vocês, não sei o quê, e você falou pra eles, não, a gente é casado, tem filhos, etc. E o cara olhou pra gente, mas vocês dois têm filho junto? Aí a gente, não, a gente é casado, né? Cada um com sua esposa. Eu lembro dessa. Inclusive, essa é uma curiosidade legal. A primeira vez que eu esquiei na vida foi com esse cara, a gente passou todo o trauma junto. Por culpa sua, você que teve a ideia de ir, eu fui junto. Coisa que canadense demora 5 minutos pra fazer. A gente demorou, sei lá, quanto tempo que a gente demorou pra descer a montanha? A primeira descida a gente demorou mais de 45 minutos. Meu Deus, os canadenses fazem 5, né? Assim, fazem 5. O pessoal do Salva-Vida passava pela gente, via a gente no chão. No início eles paravam pra perguntar se a gente tinha sofrido algum acidente, alguma coisa. No final eles só davam um tchau. E já sabiam que a gente estava no chão. Eu gostava daqueles que passavam torcendo. Você é capaz. Sim, teve bastante desse também. Agora, cara, eu lembro de um mico que eu paguei, que foi o seguinte. A primeira vez... Eu fui pra CG fazer entrevista de emprego. Cheguei na recepção, francêsão assim, ó, no máximo, né? Como diz aquele meme, deitando no francês. Cheguei lá, aí a recepcionista... É claro, você chega com tudo ensaiado, né? Quando você não fala uma língua, você decora as frases, aí né, fica nervoso e tal.
Aí a recepcionista me perguntou assim, quem é você? Pra onde você vai? Eu soube responder ali o básico. Aí chegou uma hora que ela começou a perguntar outras coisas. Eu, meu Deus do céu. Virou chinês, assim, ó. Chinês. Sai do padrão, já era. No final das contas, o que ela queria saber era com quem que você vai falar? Você vai falar com quem? E aí eu abri o e-mail e aí eu li o nome que tava lá no e-mail, lá embaixo. Era o nome da sala. Era o nome. Só que não era o nome da pessoa, era o nome da sala, que era o nome de uma pessoa. Aí eu passei por essa também. O pior é que a sala chama Jacques Cartier, que só é assim, o descobridor do Quebec. Ele é tipo Pedro Álvares Cabral. Então a mulher, você veio falar com quem? Aí eu falei, vim falar com o Pedro Álvares Cabral. E ela assim tentando me explicar, não entendi nada, foi um rolo danado. Mas tu passou por uma dessa também? Eu tive algumas, na verdade a questão da sala eu também errei, mas eu não lembro exatamente se eu falei que eu vim falar com Jacques Cartier, mas eu fiquei procurando Jacques Cartier lá dentro. Você ficou procurando? Eu procurei Jacques Cartier. Sei lá, quem é esse cara? Quem é esse cara? Com certeza, a gente passa por esse tipo de coisa. Mas você tem mais história também. Já passou por eu fiquei lá um pouco mais de tempo, né? E, na verdade, quando eu cheguei lá, eu falava zero de francês. Literalmente, eu sabia falar bonjour, me apresentar, mas me apresentar de uma maneira decorada, não era de uma maneira espontânea, natural. Exatamente. Então, a minha entrevista, quando eu fiz, eles começaram a falar comigo em francês e eu respondi ali, eu me apresentar. Quando saiu do apresentar, eu travei, não conseguia mais. E aí eu falei lá com os entrevistadores, a gente pode continuar a entrevista em inglês, eles autorizaram, sem problema, e me falaram, só que tem um problema, aqui você vai ter que falar em francês porque ninguém fala francês. Tudo bem, eu aprendo. E aí no primeiro dia, né, a gente teve uma reunião... Não, você tem que falar francês porque ninguém fala inglês. Ninguém fala inglês, desculpa. Isso aí, exatamente. Lá eles são interior, né, norte do Canadá, do Quebec, e lá eles só falam realmente o francês e têm um orgulho da língua, assim, que é fenomenal. É um francês meio caipira, né? Poxa, até o pessoal daqui fala que é difícil de entender. Imagina pra gente que tá chegando aí de paraquedas, né? E no primeiro dia teve uma reunião que durou literalmente o dia inteiro. E na manhã inteira o pessoal falando em francês, eu entendendo lufas, né? Tendo que fazer aquela cara de meio sorriso, a pessoa falava comigo, eu olhava, tipo, sem saber o que a pessoa tava falando. E foi bem interessante, porque eles prepararam pra gente um almoço também lá na recepção. E quando cheguei na hora do almoço, lá que eu comecei a preparar meu prato, veio um outro cara do meu lado e falou assim, você também é brasileiro, né? Aí eu falei, opa, sou sim, não sei o quê. Foi o Éder, foi quando eu conheci. Mas ele fala em português, então? Sim, ele era brasileiro, ele tinha acabado de ser contratado, ele iniciou no mesmo dia do que eu. Então a gente estava nessa mesma reunião. E lá eu pedi para ele fazer um resumo para mim do que tinha sido na reunião até então, porque eu não tinha entendido nada. Então, foi uma situação assim que eu fiquei assim, bem perdido durante um dia inteiro. Esse negócio de participar de reunião é interessante, porque eu me lembro da primeira semana ali na CGI também, eu tava no time, sentado ali naquela área, você conhece, né? Mas assim, o pessoal que tá assistindo a gente, tinha uma área lá que meio que sentava todo mundo, assim, um pertinho do outro, não são baias, mas são meio que como meia-luas. E aí você meio que visualiza os outros colegas. E aí eu vi que todo mundo estava levantando e saindo. A galera levantava, pegava um caderno, uma caneta e saía da sala. Aí eu fui ficando sozinho, falei assim, rapaz, eu vou levantar, pegar uma caneta aqui, uma folha e vou também. Aí eu fui para uma reunião gigante, assim, uma galera lá. Até hoje, não sei o assunto da reunião, o que foi discutido, se era para eu estar lá, mas eu estava. Eu fingi que eu anotei um negócio ali, outro ali e tal, balançava a cabeça, fazia aquele sorrisinho, mas... É uma situação. Aí tu chega em casa, aí a sua esposa pergunta, e aí, como é que foi lá? Aí você fala, olha, eu não sei da minha primeira reunião. Esse negócio da língua, as pessoas, acho que elas têm uma visão que a gente tem que ser muito fluente. E óbvio, a língua é um limitante terrível, mas que a gente começa a se desenrolar muito rápido, vivendo no idioma, tendo que se virar no idioma. E eu também passei por algumas situações muito engraçadas. Eu comecei a trabalhar com uma tecnologia e eu comecei a desenvolver muito bem nessa tecnologia.
E aí a equipe lá falava comigo em francês, tinha um marroquino e um francês da França mesmo. E o marroquino eu entendia muito bem, mas o cara da França, nossa, era muito difícil entender o francês dele, porque ele usava uma linguagem... Você entendia mais o marroquino do que o francês? O marroquino, perfeito. Eu acho que pra gente que é brasileiro é um sotaque muito fácil de entender, muito parecido com o nosso. Diferente do francês da França. E aí, esse sistema, a gente trabalhava num sistema que era de suma importância, e então existia um sistema de alerta, ou seja, se o sistema saísse do ar por 10 segundos, o telefone tocava e você tinha que ver o que era. Porém, esse sistema ele tinha muito falso alerta. Então você tinha que avaliar o que era um alerta e o que era um falso alerta, e só no caso de um real alerta que você tinha que intervir. E aí, com uns 3 meses mais ou menos que eu estava lá, eles falaram para mim, não, você já está pronto, você conhece a tecnologia, você sabe o que tem que fazer, você fica com o telefone. Se não for um falso alerta, você liga pra gente e a gente resolve. Eu não estava ainda apto a resolver sozinho. E aí, 3 horas da manhã, topou e era um real alerta, não era mais uma coisa assim... Era uma emergência daquelas de madrugada, o sistema caiu, tem que resolver. O sistema caiu, exatamente. A multa era por hora de não funcionamento. E o projeto era na casa dos milhões por mês, era uma coisa assim, realmente, sabe? E aí eu falei, não, agora eu vou ter que resolver. Aí peguei lá, né, vi a mensagem de erro que a gente tinha no servidor e liguei pro primeiro cara. Aí o cara me atendeu em francês 3 horas da manhã, imagina. Aí eu chego pra ele e falo assim, olha, você fala inglês? Aí o cara fala, graças a Deus. E comecei a falar com ele em inglês. A gente começou a ver o que estava acontecendo e ele fala pra mim, essa parte aqui a gente vai ter que ligar pro fulano de tal, que ele é que resolve. Aí eu liguei pro cara, falei, você fala inglês? E o cara, não, só francês. Ah, meu Deus. 3 horas da manhã, eu sem falar o idioma, com um sistema de suma importância fora do ar, aquilo me deu um desespero, um suador. E olha, tem um complicador aí, que é o seguinte, quando você não tá vendo a pessoa, não tem gesto, não tem os lábios, é pelo telefone, é morte. É muito pior. É muito pior. É muito pior. E aí eu liguei pro meu chefe, que era justamente esse cara que era difícil de se entender, e falei pra ele, ó, deu problema, me ajuda aí, porque o cara fala francês e eu não tô entendendo ele. E eu cheguei ao ponto de pegar 2 telefones, liguei um pro cara e o outro tava com esse cara que era meu líder, né, meu chefe, eu inverti os telefones assim pra que ele se falasse. Enquanto isso eu ia lá tentando ajeitar, resolver a situação toda, então são coisas que acontecem, as pessoas não imaginam, a gente sua frio, mas depois que dá certo... A gente sai se sentindo vitorioso. Mas, eu acho que a receita ia levar no bom humor, né? Não Sim, se sentir humilhado ou menor. Eu acho que é uma coisa que eu tenho percebido muito. Tem gente que se sente menor ou mais humilhado quando passa por uma situação dessa. Eu vejo que você também, né? A gente tem que levar... O que você acha? A gente deve levar mais mesmo na brincadeira e segue a vida. Na minha opinião, a gente, simples fato de falar um pouco de uma outra língua já é uma grande vitória. É óbvio que o nativo vai falar melhor do que a gente. Até hoje mesmo, depois de 4 anos de Canadá, hoje em dia o francês não é mais um problema para mim, mas é óbvio que eu não falo igual a eles. E já riram de mim muitas vezes. Acho que o segredo é rir junto, a gente tá aprendendo, depois você vai vendo as que você falava, etc, enfim. E não se sentir menor, porque, na verdade, você só de estar aqui, só de estar falando na língua deles, trabalhando na língua deles de igual para igual, você não tem do que se envergonhar. Isso daí já é... E olha, tem uma coisa também que eu acho que, não sei você, mas me perguntam muito com relação à barreira da língua. Assim, a gente não, como você disse, a gente não fala a língua, existe sim uma interferência, mas será que o nativo, a pessoa que está aqui, ela vê a gente mais como, olha, o cara tá tentando... Opa, apareceu uma mensagem. Olha, o cara tá tentando, vamos ajudar ele? Ou eles veem mais assim, esse cara aí não sabe nem falar minha língua, o que esse bicho tá fazendo aqui? Como é que você acha que é a reação do imigrante? É mais para ajudar, desculpa, do nativo, é mais para ajudar um imigrante ou é mais para condenar e julgar o cara? Qual é a sua experiência? Bom, eu tenho a minha experiência pessoal, né? Baseado na minha experiência pessoal, eu tive realmente muito mais pessoas querendo me ajudar. Inclusive, quando eu tentava falar francês, mesmo que ainda muito ruim no início,
as pessoas meio que pareciam vibrar com isso. Ela, tipo assim, é muito legal você tá querendo aqui tentar falar melhor. Ver um cara tentando falar, né? Exatamente. Quando eu falava inglês, já não, era diferente. Eu sentia que a reação era muito mais receptiva aqui no Quebec, né? Quando realmente eu tentava falar francês. Porém, eu já ouvi relatos de amigo dizendo que teve gente que falou, não, você não fala minha língua, você aprende a falar minha língua, depois a gente conversa. Já vi desse tipo de coisa. Mas foram exceções, foram raridades. Eu, pessoalmente, nunca vivi uma situação como essa. Eu acho que, como lugar no mundo, tem gente de bom humor, gente de mau humor, de bem com a vida, de mal com a vida, então... Mas, de modo geral, aqui eles vibram com a nossa tentativa e, enfim... Pô, eu não sei você, mas eu tô tentando aqui me lembrar, lá quando eu morava no Brasil ainda, eu me lembro de uns 2 ou 3 gringos que eu conheci lá, um da Argentina e outro dos Estados Unidos. Quando eles tentam falar português é muito legal. Eu me sentia honrado como brasileiro de olhar pro gringo e eu ficava assim, gente, olha só, tem um gringo de fato interessado em aprender minha língua, isso é muito legal. E aí, um deles foi no trabalho, o argentino, o português dele era horrível. E eu me lembro o tanto que eu tive uma empatia pelo cara, do tipo, olha só, eis aqui um gringo trabalhando aqui comigo. Opa! Desculpa, minha bateria aqui caiu aqui. Caiu a bateria. Opa, voltei, tô de volta, desculpa. Nada. Não, mas então, eu me sentia muito, uma empatia muito forte em ver uma outra pessoa que fala uma outra língua se esforçando ali para falar o português. Isso era muito legal. E eu também, na minha experiência, eu vejo que sempre vai existir aquele babaca, aquele imbecil que vai, de uma maluca, como tu disse, que vai querer te humilhar, às vezes até propositadamente. Mas, em vias gerais, os nativos se sentem honrados em ver um estrangeiro se esforçando muito para absorver a língua e a cultura dele, né? Sim, e aqui, acho que principalmente quando a gente fala de Canadá, existe aquela grande briga em relação a inglês e francês. Quebec é a única província, se eu não me engano, que fala efetivamente o francês. Eu acho que tem algumas outras pequenas cidades, mas francês mesmo é só aqui. Então, existe uma rixa entre o Quebec e o resto do Canadá, então eles têm um orgulho muito grande da língua aqui. E quando você tenta falar francês, realmente eles vibram com isso, enfim. Acho que para deixar claro, tudo aqui, de modo geral, eles são realmente bem receptivos ao imigrante. E para deixar claro aí para você que está assistindo a gente, o Bruno tá lá no Quebec, que é o Canadá francês, eu tô em British Columbia, então aqui para mim é inglês, tá? Hoje... tô livre do francês, vamos dizer assim. Agora, olha, culturalmente também existe uma diferença. Eu passei por um veste, vamos dizer assim, que foi o seguinte. Tinha uma pessoa lá no trabalho que o nome dela era Stacy. Stacy. S-T-A-C-Y. Stacy. Eu chamei Stacy de ela, a Stacy, para a Stacy. Da Stacy. Era tudo com pronomes femininos. Stacy. Aí um dia... Aí é claro, fica na conta de você ser o estrangeirão lá que não sabe distinguir um nome feminino de um masculino. Porque eu fui aprender que no Quebec, no Canadá francês, Stacy também pode ser um nome masculino. E era um cara com a barba bem aqui, ó. Era um senhor, assim, dos 50 anos. Barbudão, assim. E aí, cara, tudo bem? Com cara de motoqueiro, sabe, assim. Camiseta da Nirvana, assim, tipo, Stacy, gente do céu. Eu chamei o tanto que esses caras não deviam ter me zoado. Imagina. Essa questão também, igual você tá, por exemplo, na British Columbia, eu tô aqui no Quebec. Eu vivi uma situação também em relação à língua muito interessante, porque eu trabalhei numa equipe que não falava inglês. E a gente teve um problema que precisou ser resolvido com o pessoal, não lembro exatamente se era de Ontário, Toronto, enfim, de alguma região aí de fora, que era só inglês. E o pessoal de lá não falava francês. Então, nessa reunião, eu, além de participar lá, dando minhas opiniões, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, eu também fui responsável por fazer a tradução de canadense para canadense. Então, acabou sendo uma experiência assim, muito interessante.
Como é que é uma tradução de canadense para canadense? De francês para inglês, de inglês para francês? Exatamente. A equipe não fala francês, a outra só fala inglês. Muito bom. Muito... Eu nunca parei para pensar dessa forma. Quando eu tinha começado a aprender a falar inglês, por conta do sotaque e tudo, as pessoas que eram mais próximas de mim, que tinham mais convívio comigo, eu percebia que elas entendiam melhor o que eu falava. E pessoas mais distantes, especialmente lá no início, que você está começando a aprender, elas ficam assim, e aí acontecia de me traduzirem de inglês para inglês. Também. Isso acontece porque, também. Acontece também. Então, assim, gente, é normal, você vai ter esse tipo de problema. Língua é um problema que a gente não se esquiva. Eu contei a minha história com muito mais detalhes lá no nosso livro do Tech Job no Exterior. Consiga um Tech Job no Exterior. É o título excelente do livro. livro. Que o Bruno leu, não leu, Bruno? Eu tive o prazer de ser um dos primeiros a ler. Foi mesmo, cara. Eu te mandei, ainda tava no PDFzinho, assim, o rascunho, né? Foi legal, não tinha sido publicado. Não tinha sido nem publicado. Então, ó, tem o livro, tem lá o nosso site com um programa completo que a gente vai te ajudar na língua, em questões técnicas, de várias formas. Acesse techjobnoexterior.com.br. E olha, eu acho que desse vídeo aqui a gente aprendeu muito dessa conversa, né, Bruno? O tanto que é importante manter o alto astral, o tanto que é importante manter um bom humor, não se sentir humilhado em alguns momentos, porque se você tiver baixo astral, você acaba se sentindo mal em situações que poderiam ser só engraçadas e te levam a um sentimento de se sentir menor e tudo. E acho que a gente vivendo aqui também no exterior, trabalhando em outra língua, a gente tem uma evolução muito rápida. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui foram coisas que aconteceram muito lá no começo. Tipo, hoje em dia já tem muito tempo que, né, não tem problema nenhum para me comunicar. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. É uma fase. Que mesmo quem às vezes tem um nível muito legal aí no Brasil, mas não tem a vivência de estar aqui, vai sofrer um pouquinho aí com questão de sotaque, com palavras, com gírias, expressões locais, eu acho. E olha, o francês do Quebec não é o francês da França, viu? O francês do Quebec é o francês. É um francês carregado. É poulet ou é poulet, né? Que eles falam. Mas olha, eu espero que esse vídeo tenha motivado você a entender que a barreira da língua é uma barreira que ela é superável, ela dura só um período, ela vai te gerar um monte de história que é no mínimo engraçada. E a gente senta aqui, ó, e discute com os amigos, e a gente relembra com muito bom humor. Brunão, valeu demais aí, cara, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi muito legal ter conversado contigo, cara. Sempre um prazer. Valeu, meu brother. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Então, ó, clica no gostei, clica no like, compartilha, ativa o sininho, faz tudo quanto é coisa aí. Se o YouTube inventar outro botão, clica também e já era. Vamos junto. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Valeu.